Olá, eu sou o professor Gildo Teixeira e vou trabalhar com vocês aqui a breve história da gravura, um comentário sucinto, bem resumido, dessa linearidade da história da gravura. Bom, de certo modo, a história resumida da gravura, de um modo geral, a história da gravura existe desde a antiguidade em todas as culturas, pois a incisão, as ranhuras, a produção de riscos acompanham a humanidade desde a pré-história. Pode-se dizer que a gravura nasceu na caverna do Homem da Pedra, avançou nos tempos pré-históricos, decorou palácios egípcios e templos dedicados a inúmeros deuses. Historicamente, a origem da gravura confunde-se com as origens da impressão. Desde o século II, os chineses, inventores do papel, usam matrizes de madeira e pedra para gravar. Produziam não só imagens, como também livros por impressão tabular. Foram os primeiros a imprimir em massa. Já no mundo ocidental, a gravura surge junto com o aparecimento do papel, em meados do século XIV. E a xilogravura era a única forma de gravação conhecida na época. A partir daí, a impressão de escritos e livros era feita por essa técnica. A primeira xilogravura ocidental reconhecida é uma imagem de São Cristóvão, na cidade de Manchester, na Inglaterra, datada de 1423. Além de livros, também se imprimia com a xilogravura cartas de baralho, tecidos e toalhas de altar. No século XV, era comum a impressão de selos, rótulos de produtos e anúncios. Os profissionais eram divididos em equipes de desenhistas, gravadores e impressores. Foi na metade do século XV que surgiu a gravura em metal, inventada por ourives da época, que desejavam melhor observar seus entalhes nas joias. Essa técnica consolidou-se em toda a Europa do século XVI, já que permitia maiores edições e melhor qualidade do traço. Os reformistas Lutero e Calvino utilizaram-se da gravura como se fosse uma propaganda para divulgar as novas ideias. A gravura também foi utilizada para documentar as descobertas que a Europa fazia sobre o Novo Mundo. Das navegações trouxeram-se reproduções de animais, vegetais e paisagens nunca vistas do continente americano. Bom, e para não nos delongarmos muito nessa trajetória linear, já que é uma história sucinta da gravura, por volta de 1920, envolvia-se também a impressão em linóleo, técnica adotada por Kandinsky, Matisse, Picasso e outros artistas modernos. A partir de 1920, nos Estados Unidos, visando alcançar a potencialidade de de uma nova técnica serigráfica industrial, os novos meios foram sendo empregados, como silkscreen, né, a serigrafia e uma série de outros recursos técnicos foram acontecendo à proporção que as novas tecnologias iam surgindo. Então, as novas formas de se trabalhar gravuras alcançou algumas técnicas muito mais precisas. Vamos especificar melhor o conceito de gravura. A gravura é um termo utilizado para nomear um conjunto de técnicas artísticas utilizada para produzir imagens a partir de suportes duros, placas ou blocos de metal, madeira, pedra, borracha e outros materiais afins. O termo também é utilizado para se referir a desenhos feitos em superfícies duras, como madeira, pedra e metal, com base em incisões, corrosões e talhos realizados com instrumentos e materiais específicos. Então, a gravura ela pode ser desde das questões petroglíficas, como as formas inseridas, né, calcadas em paredes rochosas, como os homens da pré-história, o surgimento da escrita com o decalque em cima de barras de argila, como a escrita cuneiforme. Então, petroglifos, escrita cuneiforme, de certa forma são tipos de gravura. Dentro desses tipos de gravura, nós temos o formato em horizontal, né,
que é o sulco vai receber a tinta e aparece como positivo no trabalho final, e em relevo, que é uma superfície em alto relevo é que recebe a tinta e o sulco aparece em negativo sem a presença da tinta. A gravação da imagem em um processo de cisão, riscar ou gravar, sobre determinada superfície ou material que se tornará a matriz da gravura, o resultado de uma ou mais técnicas de impressão, consiste na transferência da imagem da matriz para outro tipo de suporte, como papel ou tecido. E pode ter, se for possível, dependendo do tipo de técnica exercida e a pressão feita na prensa ou simplesmente com a mão, você pode imprimir em outros suportes também, que não só o papel ou o tecido. A própria madeira, borrachas, plásticos, são suscetíveis também de receber a imagem nesse processo de transferência. A técnica mais antiga da gravura é a xilogravura, que é a gravura em madeira, xilo de madeira, gravado em madeira. Foi inventado como método de impressão sobre tecido na China e no Egito e no Império Bizantino. A técnica alcançou a Europa através dos impérios bizantino e islâmico entre os anos 1300, 1400. O papel chegou à Europa um pouco depois, também vindo da China, através da Espanha Islâmica, e já era fabricado na Itália. No século XV, com a popularização do papel, a qualidade decaiu, né? A maioria das obras do século XV são religiosas, geralmente vendidas por mosteiros ou instituições religiosas. Nenhum artista em particular era identificado até o fim daquele século, até porque, como era uma questão muito teocêntrica, não se podia fazer o seu vulto como se eu me engrandecesse como artista, portanto era uma coisa anônima. A xilogravura tornou-se popular no século XV e estava disponível nas cidades em grandes quantidades, pois a técnica de elaboração era fácil. O exemplo mais antigo de xilogravura na Itália é a Madonna do Fogo, né, que está na Catedral de Forlì. Nessa época, os centros mais importantes de produção eram a Itália, a Alemanha, a França e a Holanda. A Inglaterra não produziu nenhuma obra até os anos de 1480. No fim do século XV, a xilogravura começou a ser usada em ilustrações para livros, que são chamados de iluminuras, aqueles pequenos desenhos nas Bíblias ou em outros livros científicos da época. E também foi utilizado para ilustrar as cartas de baralhos. Nuremberg se tornou o centro de produção da técnica e Michael Hogmuth, o mestre da maior oficina da época, era o principal responsável por a difusão dessa técnica. Lá foram executadas várias obras, entre elas as Crônicas de Nuremberg. Dürer, Albert Dürer, o alemão, foi aprendiz de Hogmuth nesse projeto de transferência de xilogravuras. Além de ser neto de Anton Goldberg, seu impressor e editor. Vamos falar um pouco dessas técnicas, né? Esmiuçar um pouco o processo de feitura desses trabalhos. A xilogravura, como já dito anteriormente, né, é uma das primeiras técnicas e ela chama-se assim porque é feita em madeira, xilo é madeira, é a técnica mais antiga para produzir gravuras. Seus princípios são muito simples, né? O artista retira de uma superfície plana, que é chamada de matriz, essa matriz é em madeira, com o auxílio de ferramentas de corte e entalhes, que são goivas, pequenos formões, né? As partes que ele não quer, ele vai retirar na madeira. E essas partes que ele não quer, que depois, na hora de entintar, após aplicar a tinta na superfície, ela não vai chegar nos sulcos, ela vai ficar sobre a parte de cima da madeira, ficando negativo e positivo. Ao aplicar uma pressão de um papel sobre essa matriz, essa placa, numa prensa, a matriz passa a tinta para a folha de papel e a imagem é transferida. Aqui vocês veem a matriz da xilogravura, o negativo, e depois vocês veem a impressão feita da xilogravura. Aqui temos umas ilustrações mostrando, né, um personagem trabalhando na matriz e depois ele fazendo uma impressão, uma xilogravura do século XVII ilustrando a produção. No primeiro ele está esboçando a gravura, no segundo ele está usando o buril para cavar o bloco de madeira que receberá a tinta.
Dentro de um processo que se utiliza de várias matrizes, é também possível fazer a técnica de xilogravura colorida, como essa do é, Katsushika Hokusai. Vocês podem perceber que existem várias cores e, segundo as técnicas da produção em cor, cada cor é uma matriz. Então você vai sobrepondo matrizes para colorir a xilogravura. Dentro de uma outra técnica, temos a gravura em metal. A gravura em metal é um termo vago para falar de várias outras possibilidades técnicas para se trabalhar a gravura em metal. E a matriz, diferentemente da xilo, que é uma madeira, vai ser uma chapa metálica, que pode ser zinco, pode ser cobre, pode ser alumínio, pode ser latão. E dependendo da técnica exercida, esse trabalho é chamado de água forte, água tinta, ponta seca, são as técnicas mais usuais. Então o desenho é feito como vocês estão vendo aí, uma mão trabalhando com a ponta seca, um objeto cortante, e faz pequenos sulcos na matriz de metal. Depois essa matriz recebe uma espécie de cera, um breu, e aonde você tem as incisões, você vai receber um corte feito por ácido, né, pelo ácido. Ah, tá. Deixa eu exemplificar isso melhor. Você pode simplesmente fazer o corte, que é a ponta seca, e depois entintar e levar para a prensa. E você também pode fazer um talhe mais doce, mais suave, mais sutil, como é representado aí nessa gravura do o Cavaleiro e a Morte e o Diabo, do alemão Albrecht Dürer. Você faz esse desenho em cima de uma placa metálica que recebeu um breu, uma cera, e aquela parte do desenho que corta a cera, quando essa placa for imersa em um balde de ácido, vai receber um corte feito pelo ácido. A intintação vai ser em cima dessa placa com esse arranho feito pelo ácido, e ali vai sair esse desenho mais suave, mais sutil. Então foi um avanço enorme, porque o artista pôde trabalhar com melhor precisão as suas técnicas dentro do seu trabalho. Mais um exemplo de gravura em metal, Albrecht Dürer. Agora vamos conhecer um pouco da técnica em gravura em pedra, conhecido por litografia. Em 1796, o tcheco dramaturgo Alois Schenfelder descobriu as possibilidades da pedra calcária para fazer impressão e, após 2 anos de experimentações, desenvolveu a técnica da litografia. Essa técnica parte do princípio químico de que água e gordura se repelem. As imagens são desenhadas com material gorduroso sobre a pedra calcária e, com a aplicação de ácido sobre a mesma, a imagem é gravada, assim como a gravura em metal. Essa técnica também necessita de uma prensa para transferir para o papel a imagem gravada na pedra. Então você faz o desenho com material gorduroso e, depois que você entinta essa pedra, o material gorduroso repele a tinta. A tinta só é fixada aonde não tem o material gorduroso, e na hora da impressão a imagem surge com esse recurso técnico. Uma impressão litográfica, né, uma litogravura de Vassily Feodorovich Tin. Também nessa trajetória linear da história da gravura, nós temos a linoleogravura, o linóleo, um processo de gravura semelhante à xilogravura, em que a imagem é recortada em linóleo. O linóleo é uma chapa de material emborrachado, né, um material de borracha, e é entalhado com as goivas, com os pequenos formões, do mesmo tipo técnico que é feito na matriz de madeira da xilo. O linóleo foi muito usado no século XIX para se fazer pisos e passadeiras, e este material foi utilizado pelos artistas europeus do final do século XIX para produzir gravuras. Na gravura em linóleo, o procedimento é parecido com o da xilo e usa-se os mesmos instrumentos, como eu já citei anteriormente. O linóleo é mais maleável que a madeira, permitindo um corte mais doce, e, tal como na xilo, a tinta mais indicada é a de impressão, a mesma tinta que é usada nas impressões, impressão de materiais como jornais e outros similares. Nessa trajetória linear do processo de técnicas de gravura,
nós temos a serigrafia. Embora existam registros de trabalhos utilizando stencil na China do século VIII, a serigrafia, também conhecida como silkscreen, começa a ser aplicada mais frequentemente por artistas na segunda metade do século XX. A serigrafia apresenta diversas técnicas de gravação de imagem. Uma delas é a gravação por processo fotográfico. Imagens são gravadas na tela de poliéster e com a utilização de um rodo com tinta, a imagem é transferida para o papel, como as imagens aí embaixo no slide mostra o trabalho sendo feito na matriz e o trabalho decalcado numa superfície definitiva. E um dos artistas que mais explorou essa técnica do silkscreen, da serigrafia, foi o Andy Warhol, como vocês veem na imagem ao lado. Uma outra técnica de gravura é o da aquagravura. A aquagravura é feita sobre uma massa de papel ainda molhada, quase líquida, e a ideia primária é imprimir a folha ainda não acabada em estado de pasta, aquele material pastoso que depois de seco vira aquele papel que comumente é chamado de papel artesanal. A placa tradicional é substituída por uma matriz feita de materiais flexíveis, como elastômeros e borrachas fabricadas a partir de uma maquete de madeira, de gesso ou de cera. A secagem do papel e da tinta ocorrem ao mesmo tempo e a impressão acontece antes da existência da folha. A matriz entintada é prensada com papel líquido, o qual ao mesmo tempo é impresso e enxugado de seu excesso de água, formando assim a folha da aquagravura. Todo o processo permite obter relevos superiores ao das técnicas tradicionais de gravura. E vocês observem o relevo na imagem ao lado. Bem, e a proporção que vamos caminhando para essas proximidades onde as novas tecnologias surgem, vão surgindo novos métodos também, novas técnicas, como a gravura do fotopolímero, né, que remonta aos anos 70 e resulta da utilização dos materiais de artes gráficas e flexografia para impressão em superfícies irregulares. É um trabalho mais para questões publicitárias e de produtos. A introdução dos novos materiais e processos deram um número de possibilidades de impressão impossíveis com a gravura convencional. E é em meados dos anos 90 que se evidencia um maior desenvolvimento da gravura com a utilização desses materiais, que se supõe são inofensivos para a saúde e para o meio ambiente. Ao serem utilizados corretamente, foram promovidos por visionários como Kate Howard e Mark Zalfron, Fred Hardin, Keben e Robert Adam, entre outros. Daí a designação de gravura não tóxica ou menos tóxica. Aqui é um exemplo, né? Um exemplo de como se faz um fotopolímero. Né? O clichê do fotopolímero é essencialmente formado de 4 camadas distintas. Né? O poliéster, que é a base, o fotopolímero, a camada antiaderente, o poliéster de proteção. O fotopolímero, como o próprio nome diz, é um material sensível à luz, né? Fotossensível, responsável pela formação das áreas de grafismo e contragrafismo. Durante a exposição aos raios UV, ocorre a polimerização dos monômeros do fotopolímero, endurecendo o material do clichê, deixando essas áreas resistentes à ação química durante o processo de revelação. As áreas não expostas são removidas durante esse processo. Para entender melhor sua função, podemos pensar em um carimbo, onde serão entintadas somente a área que estão em alto relevo, característica vinda da estilogravura. Esta forma será fixada no cilindro porta-clichê da impressora flexográfica, onde, através do sistema apropriado de entintagem, será realizada a aplicação da tinta na superfície da imagem em alto relevo. Existem diversos tipos de formas que podem ser utilizadas em flexografia, dependendo das características do impresso. Ao se reproduzir, a máquina a ser utilizada, substrato que será utilizado na impressão. Os clichês de fotopolímero podem ser armazenados, montados nos cilindros ou desmontados. Os clichês devem estar limpos. Pode-se utilizar óleo de silicone para proporcionar uma maior proteção. A área de armazenamento do clichê deve ter uma temperatura ambiente de 25 graus, longe das fontes de ozônio e protegida da luz do sol. Os clichês devem ser embalados com papel craft
Nunca com plástico, pois os plásticos prejudicam a dispersão dos gases dos solventes. E temos também a digigravura, né, conhecida também como digigrafia, gravura digital ou infografia. É um processo contemporâneo de gravação de imagens por meio digitais, que é o mais largamente utilizado hoje. A impressão pode ser feita em papéis ou telas. A digigravura pertence ao domínio da arte digital e pode ser produzida em tiragens limitadas, como em qualquer tipo de gravura. Os originais produzidos são numerados e assinados pelo artista. As imagens para a digigrafia devem ser de muita alta resolução, digitalizadas à proporção de 1 por 1. As cores têm de ser fiéis a 90% em relação ao original e as impressoras são próprias para esse fim e usam tinta de arquivo. Então aí nós temos uma imagem abaixo que mostra uma digigravura e ao lado uma máquina, uma impressora digital de 1000 dpi para esses processos. Bom, é claro que a história da gravura é uma coisa que demanda muito mais tempo para se discutir aqui, né? Mas como a ideia era de fazer bem breve a história, falando um pouco de suas técnicas, fica aqui uma observação para você que chegou até aqui, pesquisar mais sobre a história da gravura, principalmente sobre a história da gravura no Brasil, artistas, técnicas, tudo é válido. Quando se pesquisa melhor, se aprofunda mais, ok? Um abraço grande para vocês e até a próxima.